Bom, pessoal, continuando nossas dicas aí do Photoshop, eu resolvi falar hoje sobre o painel History e a utilização das ferramentas History Brush e Art History Brush, que são utilizadas em conjunto com esse painel. O painel History é um painel muito simples, ele vai gravando o passo a passo do que você vai fazendo na imagem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta Brush e começar a pintar ou marcar lá a minha imagem, cada passo que eu vou dando, cada pincelada, vamos dizer assim, vai ficando registrada ali no painel History. Tá? E sempre que você usa o comando de desfazer, né, aqui no menu Edit, o Step Backward, você de fato está retrocedendo um passo no History. Por isso que ele chama de Step Backward. É retroceder um passo dentro do painel History. O atalho de teclado, Command Alt Z. Para desfazer, Command Shift Z para refazer. Mas você pode fazer isso também manualmente, clicando no passo para onde você quer que a imagem vá. Você vê que vai a imagem inteira. Aí vamos supor uma situação de que eu quero que fique desse modo aqui, mas eu quero voltar a ver a cabeça do pássaro aqui. Não tem como eu ter a parte de baixo visível e a parte de cima dessa minha mancha invisível, porque quando eu vou retrocedendo, isso é linear. Aí, nesse caso, se eu quisesse desfazer só nessa área, eu pegaria a ferramenta History Brush. O History Brush permite que você volte para um ponto da imagem utilizando um pincel como referência. Você só precisa marcar aqui no painel History para que ponto da imagem você quer voltar. Sempre que você abre a imagem, o Photoshop cria um passo fixo aqui que ele chama de Snapshot. Você vai marcar nesse quadradinho para onde você quer voltar. Claro que no nosso caso a gente quer voltar para cá, quando a imagem estava íntegra. Aí eu pego a ferramenta History, marquei no painel History para que ponto eu quero retroceder, e aí não vou retroceder a imagem inteira, vou retroceder usando o pincel. Ou seja, a ferramenta History é um pincel de desfazer. Você desfaz para o ponto que você marca na imagem. Você pode marcar qualquer ponto. Por exemplo, se eu marcar para cá, aqui foi a primeira pincelada preta que eu dei. Ele pega aquilo lá de volta. Eu posso escolher esse ponto a qualquer momento. Eu mudo esse ponto ali. Ou seja, eu uso a ferramenta History para dizer em que área da imagem eu quero desfazer e uso o painel History para dizer de que ponto eu quero que a imagem seja lida, para ele poder usar aqui com a ferramenta. Tá? A ferramenta History usa os pincéis com configuração normal. Eu vou pintar esse fundo aí, essa imagem, né, toda de branco, só para a gente testar outra ferramenta. Vou comando o fio aqui, fundo branco. Vou pegar a ferramenta Art History Brush. O Art History Brush ele funciona do mesmo modo que o History Brush. Você marca de que ponto você quer que ele recupere e ele vai recuperar. Só que o pincel do Art History Brush tem essas configurações aqui que o History não tem. Principalmente aqui o que ele chama de Style, é que tipo de pincelada você quer. Aqui, por exemplo, Tight Long seria uma pincelada longa com os riscos próximos e bem quebradinhos. Vou pegar e passar aqui, vou pegar um pincel redondo, normal, aqui inicialmente. Olha o que ele faz. Ó. Em vez dele recuperar como se fosse a ferramenta History, eu vou pegar a ferramenta History e vou usar o History normal para fazer a recuperação desse lado aqui. O History recupera do jeito que é a imagem, sem fazer nenhum tipo de alteração. A ferramenta Art History Brush recupera criando um desenho, fazendo um movimento no pincel e mudando o original para o estilo daquele pincel. Aí você tem essas configurações aqui que seria o Tight Long, Medium, ou Short, que é o curto. Você percebe claramente, ó, curto, médio e o longo. Tá? O tamanho do brush, a área que ele vai fazer. Se colocar uma área pequena aqui, o efeito é menor. Tá?
Isso tem muito a ver com o próprio tamanho do brush, tá? Quanto menor ele, mais fininho vai sair lá o traço. E além disso, você pode usar configurações que vêm na própria ferramenta para você ir testando, né? E se você tiver um conhecimento do painel brush, você vai conseguir resultados bem mais interessantes. Para simplificar aqui, por exemplo, vou pegar uma configuração pronta de ferramenta no Photoshop. Quando você está com a ferramenta Art History Brush, aqui eu posso selecionar preferências de ferramenta que vem no aplicativo. Aqui, por exemplo, eu vou passar o impressionista, vou criar uma mancha para fazer uma base, digamos aqui. Tá? Como se eu tivesse dado uma espatulada ali, né? É com esse próprio impressionista, eu vou mudando algumas configurações aqui, por exemplo, vou colocar Tight Long, vou aumentar a área e vou diminuir bastante o tamanho do brush, vou deixar ele aí com 4 pixels. O que eu vou fazer? Com um pincel menor eu consigo mais definição. Aí venho passando aqui, ó, vou conseguir fazer o desenho e ir aparecendo e criando ainda assim uns movimentozinhos ali, né? Porque a ferramenta Art History Brush, ela cria esse movimento, faz uma espécie de desenho ali, né? Eu vou cobrindo aqui, ó. Eu estou usando um tablet, a mesinha digital. Se você estiver usando o tablet, você também pode controlar a espessura do traço com a pressão da caneta, né? Se eu fizer muita pressão, o traço é assim, forte. Se eu fizer pouca pressão, ele vai sair assim, mais delicadinho. Então, aqui, para a gente, usar pouca pressão vai fazer com que o desenho da imagem original comece a aparecer, né? Ele vai sobrescrevendo aquele monte de manchas ali que eu tinha feito e vai fazendo o desenho original aparecer, claro, com essa caracterização da própria ferramenta, cria esse aspecto de ilustração, né? Dá uma cara de desenho, né? De pintura, não fica com aquele aspecto fotográfico na imagem, né? Você pode usar outro tipo de pincel aqui. Eu vou pegar o Dab, que faz um efeito de pontilhismo. Vou pegar um pincel redondo comum, pequenininho. Ó. E cada configuração de brush que você usar vai te dar um aspecto diferente na imagem. O Dab ele imita como se fosse pontilhismo mesmo, né? Você pode usar isso em conjunto com outros brushes. Eu estou pegando um brush aqui que já tem um aspecto meio dab, né? Meio ponto. Vou fazer aqui, né? Deixar. Primeiro ele vai me dar uma limpada, né? Depois eu vou voltar com aquela configuração do impressionista. Aqui. Diminuindo novamente o tamanho. Deixar aí 4 pixels. Aumentar um pouquinho a área, para ele pintar uma área maior, para recaracterizar aqui, criar uns traços aí. Dá para brincar um tempão com esse negócio. Aqui você tem essas opções, por exemplo, se eu colocar aqui Darkening, os traços que vão por cima vão ficar um pouco mais escuros. Como a imagem é escura, vai ficar bem sutil. Mas eu vou conseguir melhorar o desenho, principalmente nas áreas onde é mais escuro. Aqui no olho, nessas manchazinhas. Se eu colocar Lighting, ele vai ficar um pouco mais claro. Então, você consegue fazer uma imagem ficar com um aspecto de ilustração bem fácil, bem rápido, utilizando a ferramenta Art History Brush em consórcio sempre com o painel History. Tá?
Você marca. Ponto. Quando você abre uma imagem por padrão, vai estar marcado o snapshot, que é a imagem como ela era, do jeito que você abriu, né? Então, você pode usar isso aí no padrão e só testando as configurações aqui de modificação da ferramenta Art History Brush e das configurações prontas que vem aqui, para você ir mudando, por exemplo, o pontilhismo. O pontilhismo é bem bacana. Posso diminuir o tamanho do brush, conseguir um resultado bem interessante. Aí tem, além do pontilhismo, você tem a opção de o Oil Sketch, é bem legal, ele parece pastel. Sempre lembrando que quando você diminui o tamanho do pincel, você consegue um pouco mais de definição. Tá? Bem interessante esse pastel. Né? Tem várias opções interessantes para você testar. Interessante você entender como funciona a ferramenta. A Art History Brush, as configurações dela, você vai estar sempre utilizando o Art History Brush com o painel History. Ok? Espero que sirva para vocês fazerem suas imagens.